Dia de sala secreta da termografia. Boa noite a todos. Boa Mais uma noite. vez, sejam bem-vindos a mais um dia de sala secreta da termografia. E hoje temos aí um convidado, eu diria que é um convidado especial, porque normalmente a gente chama um profissional da saúde, né? Para discutir termografia na área da saúde. E hoje a gente está aí com o Fernando Santos. Boa noite, Fernando. Boa noite, Fran. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo certo. Fernando, vou fazer sua apresentação, tá? Para o pessoal te conhecer. Claro. Enquanto isso, também o pessoal vai entrando, enfim. E lembrando, né? Vocês podem escrever no chat, quem tiver dúvidas, fiquem bem à vontade, tá? Bom, então vamos lá. O Fernando, ele é fundador e CEO da HiMed Tecnologia em Medição, especialista em termografia com mais de 20 anos de experiência em termovisores e suas resoluções, sensibilidade térmica, frequência, marcas existentes. Profissional termografista com mais de 4.000 análises termográficas realizadas em diversos segmentos, especialmente no setor de elétrica e energia heliotérmica. Mas você é engenheiro de formação, Fernando, é isso? Sim, sim. Você poderia especificar a engenharia? Quando às vezes fala engenheiro, aí fica, todo mundo acha, engenheiro Elétrica. civil, é engenheiro Elétrica. elétrico, engenheiro. Ah. Então, tá Sempre bem. da área elétrica, né? É o que a gente, na verdade, estudou e vem, mas para te falar a verdade, a gente até brinca que hoje é atuante mesmo em outras áreas, né? A gente não faz mais do jeito que a gente atuava na área do estudo, mas sim, é totalmente na área elétrica, né? Ah, entendi. E aí você fez a faculdade de engenharia, e como é que você foi chegar aí na termografia? A termografia, na verdade, né, Fran, a gente fala que há 20 anos atrás ela sempre foi muito focada na área, inicialmente na área de uso militar, né? A gente sempre falou muito sobre isso. E de lá para cá ela veio evoluindo em diversos segmentos. Obviamente que o segmento da área industrial e da área de elétrica, ela atuou mais rápido, vamos dizer assim, ou se tornou mais conhecida, né? Obviamente. E como a Himed ela tem dentro dos seus braços de atuação tanto o segmento industrial, elétrico e o segmento de health, né? Atuante por intermédio de outros produtos, vamos dizer assim, né? Da área da saúde, a área da termografia acabou, né? Condizendo, vamos dizer assim, coincidindo com a área que eu sempre atuei, sempre estudei bastante, né? E aí a gente viu bastante evolução nessa área da termografia não só nas outras braços, né, como a engenharia e a área industrial, mas também como a área da saúde. Ah, bacana. E, Fernando, só para deixar claro aqui, antes de mais nada, a gente começa o bate-papo, só queria deixar claro, então aqui a gente não tem conflito de interesse em questões de marcas, representações, tá? Enfim, então aqui a gente está um espaço bem aberto para a gente discutir sobre as câmeras, indiferentemente das marcas do mercado, tá? Exatamente. Então, sem conflitos de interesse aqui. E vamos lá, vamos no começo, né? O que, Fernando? O que que difere uma câmera? Às vezes o pessoal fica ainda, muitos profissionais falam, eu fiz uma foto do meu paciente, fiz uma foto e eu fico batendo na tecla que não é foto. Então, para o pessoal, né, mais leigo, o que que difere uma câmera, que seja essa que faz a captura de uma imagem digital, para a câmera termográfica? O que a gente fala hoje, né? O que a termografia faz, na verdade, é o contraste da temperatura comparado ao ambiente que está. Então, obviamente, quando a gente coloca o nosso corpo na frente de um ambiente que tem uma temperatura diferente, esse contraste permite a gente fazer esse mapeamento térmico. E a imagem, ela se torna cada vez mais nítida, porque a nossa temperatura difere da temperatura do ambiente. Tá? Esse é um ponto muito importante ser tocado para deixar até bem claro para todo mundo que está nos assistindo que dispositivo térmico, câmera térmica, termovisor, câmera termográfica, elas têm nomes, vamos dizer assim, que são colocados, mas elas representam o mesmo dispositivo térmico, que é capturar a imagem mediante um contraste de temperatura. Né? Semelhante ao próprio nome da termografia, né, que pode ser usado aí, termologia, termometria. Então, Exatamente. Então, o Fernando já explicou aí para nós, então, se utilizarem o nome de termovisor ou a câmara térmica, é tudo o mesmo aparelho.
Exatamente, isso. E dentro do que a gente vê muito, independente de marcas, né, são premissas que a gente fala para qualquer área, isso desde a área da indústria, engenharia e, obviamente, com a área da saúde que a gente está aí atuando já há algum tempo, mas vendo aí esse crescimento aí, que só nos últimos 2 anos a gente viu um crescimento em torno de 200 a 250%. Então, isso é um indício muito importante e muito interessante de saber que cada vez mais as pessoas estão se tornando especialistas em termografia, né? Buscando conhecimento. E claro que a gente sempre fala de uma regra básica, né? Não por dispositivo, mas as premissas de utilização. Então, quais são os 3 pontos mais importantes que a gente tem que ter hoje numa câmera? Frequência, tá? Resolução e o NET, que a gente fala que é a sensibilidade térmica, tá? É importante separar um pouco da sensibilidade térmica com a precisão da câmera, tá? Então, precisão da câmera, ela sempre vai seguir o padrão de todas, 2 graus, comparado ao que a gente vê aí para cima ou para baixo. O NET, ou sensibilidade térmica, ela é aquela sensibilidade que a gente tem entre os pixels. Quando a gente tem uma câmera, por exemplo, de 49.168 pixels, significa que 49.000 pontos, 168 pontos, né? Cada um, ele vai ter uma diferença, um net de sensibilidade térmica que depende, que varia de marca para marca, né? Então, hoje nós temos marcas extremamente precisas, que tem um net que a gente fala de 40 milikelvins, que significa 0,04 entre um pixel e o outro. Exato. E temos câmeras de 100 milikelvin, que é 0,1 entre um pixel e o outro. Tá, Tá? Fernanda, eu vou puxar aqui para o pessoal que. Primeiro contato aí com todas essas informações. O que que seria um pixel? Tá, isso, exatamente. O que que define uma câmera térmica, tá? Por exemplo, se basear até na imagem que a gente está olhando atrás da Fran, né, que está mostrando ali o corpo, tá? Então, quanto mais detalhamento, quanto mais riqueza de detalhes eu quero na captura da minha imagem, mais resolução eu preciso ter. E essa resolução eu preciso ter com pixels. Então, quanto mais resolução você enxerga numa câmera, que é variado desde 4.800 pixels até 307.000 pixels. Então, quanto mais pixel eu tenho, mais riqueza de detalhes e mais micropontos eu posso capturar numa imagem térmica. Tá? Então, o pixel hoje de uma câmera é baseado pela resolução dela. Quanto mais resolução ela tiver, mais pixels, mais detalhes naquela imagem, mais perfeita, vamos dizer assim, né? Podemos usar essa aspa, mais perfeita a imagem vai ficar. O contraste ele vai se tornar cada vez mais nítido, que é o que a gente especifica muito, né, Fran? Não é só a cor, não é só a foto, é a resolução por trás, é a sensibilidade térmica, por exemplo, se baseando nessa imagem atrás, que eu posso comparar do ombro direito com o ombro esquerdo. E eu tenho essa precisão, vamos dizer assim, graças ao NET, que é a resolução térmica do pixel. Tá, e aí, Fernanda, o que que seria essa sensibilidade térmica? Esse é um ponto muito importante. A sensibilidade térmica nada mais é que, se eu estou avaliando um corpo, um ponto, vamos dizer assim, o ombro direito com o ombro esquerdo, a câmera em si, ela tem que ter não pode oferecer uma incerteza naquela medição, porque a gente já tem a nossa variação, né? O nosso próprio corpo, enfim, qualquer ponto, existe uma variação de temperatura. Quanto mais sensibilidade térmica eu tiver, menos erro, vamos dizer assim, eu terei entre um comparativo do A para o B, ou seja, do ombro direito para o ombro esquerdo, das costas para o corpo inteiro, da perna, do pé e assim por diante. Então, a sensibilidade térmica nada mais é que a exatidão do pixel, a precisão do pixel. Então, Seria a diferença térmica que a câmera consegue detectar? Mais ou sim, menos nesse também pode ser sentido? colocado dessa forma. A diferença térmica que a câmera consegue capturar também. Sim, poderia Tá. ser colocado É, dessa aí, forma. dando um exemplo só mais básico aí para o pessoal compreender. Então, por exemplo, esse é algo clássico, né? Eu acredito aqui que no tempo de todos. Ai, na sua mãe. Aí chegava para sua mãe, falava que não estava muito legal, a primeira coisa que ela fazia, punha a mão o dorso da mão na testa. Então, a Exato. sensibilidade térmica da mão para a testa é de 2 graus. É muita coisa. Então, uma sensibilidade térmica de uma câmera hoje, ela vai o que aí, Fernando? De 0,5 graus? 0,05, desculpa. É 0,04 até 1 grau ela tem. Então, ó, a Então, sensibilidade térmica, a acurácia, né, a sensibilidade térmica da câmera, ela é muito mais precisa do que o dorso aí da sua mãe.
para detectar se você está com febre ou não. Exatamente. Muito mais preciso, obviamente, inclusive, do que um termômetro clínico, um termômetro para febre, aquele termômetro que a gente coloca embaixo do braço. Por quê? Baseando-se na imagem que a gente tem do nosso corpo, se eu colocar, por exemplo, no lado esquerdo do meu ombro, debaixo do meu braço, pode ser totalmente diferente do meu lado direito. Quando você tem uma imagem térmica, ela corta, ela isenta esse tipo de coisa. Você não vai ter esse erro. Por quê? Porque o corpo vai sair. O corpo tem pontos de calor, né? As zonas térmicas que a gente fala. Então, quanto mais sensível eu tenho a câmera, mais rápido e eficaz eu vou capturar aquela imprecisão, vamos dizer assim, aquele contraste entre os dois pontos. Tá? E um outro termo que você abordou antes foi sobre a acurácia. O que seria a Isso. acurácia da câmera? A acurácia nada mais é que a gente fala da incerteza total. Toda medição, todo equipamento de medição, ele tem essa acurácia, essa incerteza, tá? Essa incerteza que a gente fala é do dispositivo, independente da câmera, que a gente fala incerteza total da medição. Então, eu sei que dentro das câmeras que eu trabalho, eu vou ter um erro. Eu tenho que trabalhar com aquele erro, aquela possibilidade de erro, tá? Em grande regra, então, independente de marca ou modelo, todas as câmeras térmicas, elas oferecem 2 graus para baixo, tá? Todas as câmeras térmicas oferecem 2 graus para baixo. Caso você identifique alguma câmera que seja acima de 2 graus, realmente já seria aí algo a se questionar, até mesmo ver a viabilidade para aquilo, mas todas as câmeras, elas possuem esses 2 graus. 2 graus para cima, 2 graus para baixo, tá bom? Então, ali, pessoal, dando um exemplo mais prático dessa questão da acurácia, cada pixel ali ele pode ter uma variação, que é um desvio padrão, de 2 graus, correto, Fernando? Não, desculpa, retificando, não em cima do pixel, é em cima do total da medição, da A temperatura, do total da número. medição. Tá. Isso, total da Isso, medição. isso O aí também é pixel legal. entre. Isso, o pixel entre um e outro, não. Eles têm que apresentar no máximo 0,1 grau de diferença. Então, ele vai de 0,04 a 0,1 grau, tá? Entre um pixel ao outro. Ótimo. Bom saber esses detalhes, porque são esses detalhes, e por isso hoje a gente está aqui com o engenheiro, né? Que vai facilitar na hora que você for escolher a sua câmera, e principalmente para utilizar a sua câmera na área da saúde, né? Eu Exato. fiz aqui algumas anotações de perguntas, Fernando, só para não esquecer que eu achava que era fundamental. Então, vamos lá. Quais são as principais características que uma câmera termográfica deve ter para ser eficaz na área da saúde? Basicamente, Fran, são 3 pontos, como a gente falou. Discutiu algumas vezes a Uhum. parte da sensibilidade térmica, que a gente falou agora. A frequência, tá? Por quê? Quanto mais frequência você tem numa câmera, mais fluida, mais perfeita, vamos dizer assim, aquela imagem ela consegue ser capturada, tá? O que nós sempre recomendamos, uma frequência de pelo menos 25 Hz, tá, gente? Para vocês entenderem o que que é a frequência, é a mesma coisa que você pegar o celular e movimentar ele e tentar capturar aquela imagem, tá? Então vocês podem ver que algumas vezes aquela imagem sai borrada, distorcida. Isso é por conta da frequência. Quanto mais frequência, mais fluida aquela imagem vai se tornar, mais rápida, mais precisa eu consigo capturar a imagem, tá? Então isso é extremamente importante. Então falamos da sensibilidade térmica, a frequência e por fim, é claro, a resolução, tá? Um dos divisores de água que a gente fala na hora que vai separar na parte de termografia. Porque quanto mais resolução, melhor é a minha avaliação, melhor é a minha captura da imagem, tá? E é muito comum a gente ver hoje, desde câmeras de celular até câmeras articuladas, né? Que trazem aí mais facilidades, né? E a gente é muito questionado, o que muda? Né? Por que que eu tenho uma câmera? Por que que essa câmera serve para isso e a outra câmera serve para aquilo? E a gente sempre explica o motivo, tá? Principalmente porque quando você fala de câmeras térmicas, é importante você saber qual é a sua aplicação, qual é o seu ambiente que você vai trabalhar, tá? Quem é o tipo de paciente que você vai fazer a avaliação e qual é a distância que você vai ter desse paciente, tá? Por quê? Não adianta eu pegar uma câmera que eu vou ter uma distância curtíssima e querer colocar ele com uma lente que captura 100 metros de distância. E não adianta o inverso, eu ter uma Verso câmera. verdadeiro. Sim. Exatamente. Não adianta eu ter uma câmera que tem para capturar uma distância de 1 metro e querer colocar 5 metros no meu paciente.
Então, quando a gente faz hoje o atendimento, a especialização com os profissionais da área, independente da área, a gente busca muito sobre a sua aplicação e o ambiente, tá? Porque quando uma imagem, para ela sair perfeita, ela sempre depende de três fatores: a câmera, o profissional e o ambiente que ela está, tá? Então, Perfeito. é muito comum a gente colocar dessas três maneiras, as três premissas. Então, o que a gente fala? A câmera eu posso te disponibilizar. O profissional busca a qualificação e o ambiente em si, onde os dois juntos têm que pensar na solução. Não depender somente digamos assim, da premissa da empresa de comercialização da câmera e também não somente do profissional, porque o profissional não vai saber o ambiente. Falar, eu preciso saber até onde eu posso ir com a sua câmera e até onde eu não posso ir com a sua câmera, né? Então, eu acredito que esses seriam os três tópicos mais importantes, vamos dizer assim, quando a gente fala de câmeras térmicas. Tá. E aí uma outra dúvida também que às vezes o pessoal se confunde porque lá no manual da câmera vem resolução térmica e resolução da câmera, né? A resolução digital. Então, Isso, então esse é um dos diferenciais. E aí, porque dentro da sua câmera, né, na sua câmera ali, você vai ter a câmera digital, juntamente com a câmera térmica. E a resolução é totalmente diferente de uma e de outra. Correto, Fernando? correto, exatamente, Fran. A câmera por si só, como que funciona o princípio de medição de uma câmera térmica? Ela pega a imagem real, por isso que ela tem a resolução da câmera digital e tem a resolução da câmera térmica. E ele junta as duas imagens para trazer o que a gente precisa buscar no mapeamento térmico. E Então daí ela tem seria o chamado imagem multiespectral, exatamente, que chamado a seria, imagem. que em algumas marcas está lá como MSX, até se tiver um outro É, nome, se puder relatar aí, Fernando. tem a MSX, que é de uma Isso. determinada marca, que é uma patente, tem a Thermofusion, que é a mesma, que é de uma outra marca, inclusive que a gente comercializa também. Então são imagens que nada mais é que você pegar a imagem real, a imagem térmica e colocar ela uma de frente para outra, tá? E cada um, obviamente, dá um nome, patenteia da forma Sim. que condiz, né? Mas em vias de regra é você pegar as duas imagens. Por isso que é muito comum você ver resolução térmica, resolução da câmera e inclusive a resolução do display, né? Porque também é um outro ponto. Às vezes eu vejo muitas pessoas me questionarem: ah, mas eu não entendi por que que é a resolução, porque tem a resolução do display em si, da câmera e da resolução térmica. O que que eu devo focar quando eu vou comprar uma câmera? Resolução térmica. Térmica. Perfeito. Exatamente. Todos os outros pontos são coisas da câmera em si que quase todas oferecem, tá? Tem câmeras que têm resolução de captura de 8 megapixels, 4 megapixels, mas o mais importante para qualquer profissional termografista ou da área é a resolução térmica. Perfeito. E, Fernando, uma outra dúvida que o pessoal que tem câmera às vezes fica de quanto em quanto tempo eu preciso realizar a calibração dessa câmera? Isso é um ponto muito importante e uma dica que eu sempre dou a todos. A calibração, não somente por necessidade, mas por obrigatoriedade de normas, porque hoje a certificação ISO 17025, que é o que rege todas as calibrações, tá, Fran? Todas as calibrações existentes para todos os equipamentos, ela necessita de uma calibração anual. Então, antes do vencimento de 12 meses, há necessidade. E o que que é feito nessa calibração? Falar, o que que faz nessa calibração? Não somente comparar com um padrão, que é um forno que a gente tem, diversos fornos, na verdade, e você vê como a câmera está se correspondendo, se ela tem alguma variação inconsistente no pixel, tá? Então, é o ajuste de pixel que a gente fala, então é calibrado pixel por pixel. Então, quando às vezes falam uma câmera tem 49.168 pixels. É calibrado pixel por pixel. Por isso que hoje a gente fala que o NET, a sensibilidade térmica, a gente consegue comprovar durante a calibração, tá? E fora isso, manutenções básicas, né? Uma teste de bateria. Um outro ponto que até aproveitando o gap dessa questionamento da manutenção, né? Como que eu tenho que guardar, resguardar, preservar minha câmera? É o que eu falo para todo mundo, tá, gente, que está nos ouvindo. É importante que, independente se você utilize a câmera ou não, há necessidade de pelo menos uma carga por semana. Por quê? A propriedade da bateria, ela é lítio, como a gente tem nos nossos próprios celulares, tá? O que que acontece se ele perde essa propriedade? Ele zera por completo. A câmera perde toda a sua memória. E aí, além da sua memória, ela perde a programação de calibração.
Então, muitas vezes as pessoas falam: nossa, mandei para fazer uma manutenção, uma calibração, era para ser X e me cobraram Y. Por quê? Porque tudo tem que ser reprogramado na câmera novamente. E claro que aí, quanto mais resolução tem uma câmera, mais tempo, né, aquela câmera fica dentro do laboratório para que ela possa ser totalmente reconfigurada. Então, não E- deixem de calibrar e de carregar as câmeras, é extremamente importante. Ah, essa é uma informação bacana, essa é uma informação que eu não sabia, tá, do carregamento semanal. É, É, então, a calibragem a gente pode dizer como se fosse uma garantia, vou dizer aqui do Inmetro, que a isso, sua câmera está em perfeito funcionamento, sem uma oscilação aí de uma temperatura maior. Ela está com esse isso. selo Inmetro, que ela realmente está fazendo a medida certa. Isso, uma metáfora que eu uso muito clara no exemplo é a mesma coisa quando a gente tem um carro, tá, gente? A gente tem um alinhamento e o balanceamento. Por que que a gente faz isso trimestralmente, semestralmente? Porque a partir do momento que a gente começa a desbalancear o nosso veículo, ele começa o quê? A consumir combustível, a comer o pneu. Então a gente vai perdendo a propriedade, a eficiência do nosso carro por conta desse alinhamento e balanceamento. Calibração nada mais é o quê? Justamente esse alinhamento que a gente fala. É voltar a câmera o mais próximo possível das condições de fábrica, ou seja, das condições quando ela foi confeccionada, quando ela foi fabricada, para garantir a eficiência e a confiabilidade do resultado que você vai ter daqui para frente. Perfeito. E bom, agora eu quero deixar um pouco mais, vamos dizer assim, nosso papo um pouco mais quente, vamos entrar numa polêmica, né? A gente já está aí há um tempinho conversando. Fernando, queria saber qual a sua opinião, eu não sei se o pessoal te procura com essa finalidade, mas qual que é a sua opinião hoje do pessoal que está usando câmera que acopla no celular na área para utilizar, para dar um diagnóstico ou para auxiliar num tratamento na área da saúde? Olha, esse realmente é um assunto muito quente, né? Porque, assim, Isso. existe, claro, sempre a comercialização, nós mesmos temos as comercializações das câmeras, e a gente sempre deixa muito claro. Assim, um exemplo muito prático para todo mundo. Às vezes, para medir até um motor, a gente não recomenda uma câmera de celular. Então, o que dirá, né, na hora que a gente fala do profissional da saúde? E eu explico o porquê. Não que a câmera seja ruim, tá, gente? Para ficar bem claro, todo mundo que está nos ouvindo. A câmera, ela tem, sim, as suas facilidades, principalmente questão comercial, praticidade e tudo. Mas Preço, ela né? preço, Acessibilidade, né? exatamente, né? O maior, a parte competitiva dela é o preço, tá? Mas eu já tento desmistificar um pouco sobre isso, e explicar o porquê que a gente não indica tanto. Quando você tem uma câmera térmica, seja a câmera e o dispositivo, tudo que tiver de atualização, novidade, mudança, vai direto para a câmera, porque eles conseguem, a gente consegue fazer esse tipo de atualização. Então, você vai ver uma versão lá de atualização, você vai conectar a câmera ao computador e vai atualizá-la, tá? Quando você fala do celular, não é tão simples como uma câmera térmica. Por quê? Porque você depende dos dispositivos existentes hoje, basicamente Android e iOS, tá? Então existe muito essa situação de que, por exemplo, hoje não tem nenhuma câmera, tá? Tem para ser lançada para o novo iOS, que é o iPhone 15. Todas as câmeras térmicas só funcionam do iPhone 14 para baixo. A pessoa fala assim: ah, mas eu tenho um iPhone 12, eu utilizo ela super bem, perfeitamente, mas aí entra o X da questão. O próprio fabricante, ou seja, a própria Apple, descontinua aquele telefone. E aí, logo, a sua câmera vai se tornar inutilizada, assim como o próprio telefone. Então, olha que engraçado, é o contrário das câmeras, né? Quando você tem uma câmera de celular, você depende muito do desenvolvedor do aparelho, né? No caso iOS e Android, para que eles não atualizem o mínimo possível para que você não perca aquela câmera. Quando você tem a câmera térmica completa, é o contrário. Quanto mais atualização tem, melhor é para você. Recentemente tivemos uma atualização na nossa câmera de bolso que ela tem o que a gente chama de super resolução. Na câmera, antes ela existia a super resolução somente no computador, né? A super No resolução programa. hoje, isso, é dentro da câmera. Então tem uma câmera de 49 mil pixels que tem a mesma coisa que uma câmera de 176 mil pixels.
Ou seja, quanto mais novidade tem, mais as câmeras são atualizadas. Quando a gente fala da câmera do celular, é o contrário, porque o próprio desenvolvedor não quer mais produzir uma câmera, uma atualização para um iPhone 12, um iPhone mais antigo, iPhone 11, né? Acho que agora, mudando agora que saiu o 16, a gente até brinca que cada vez que sai um, sai o outro de cena, né? E eu vejo que, assim, até um ponto interessante, muitos profissionais da área da saúde, eu acho que a grande maioria talvez por facilidade ou por se habituar, desenvolvedores de iOS, utilizadores de telefones iOS, que é da Apple, né? Então, como eu falo, não é que é uma coisa ruim, mas é uma coisa que vai se tornar obsoleta mais rápido. Isso é um fato, tá, Fran? É o que a gente fala para todos, inclusive das demais áreas. Pode sim, né, trabalhar, mas você vai acabar perdendo muito mais rápido e, sendo bem sincera com você, pela resolução que a câmera oferece, tá? Todas as câmeras de celular, ela tem uma limitação muito grande. Então, eu, como profissional, não recomendo para determinadas áreas, incluindo a área da saúde. Sim, e além disso, Fernando, tem a questão, não sei se você concorda comigo, mas tem uma determinada, um determinado fabricante que a acurácia ela chega a ser 3 Exato. Por quê? Porque você não depende somente da câmera, você depende do dispositivo. no dispositivo. Você E- precisa do dispositivo para fazer a câmera operar. Então, é Então, bacana a gente deixar claro para o pessoal que está nos ouvindo que o que isso significa. Então, em vez de você ter aquela variação de mais ou menos 2, que está ok nas demais marcas, enfim, modelos, nessa câmera desse determinado fabricante é um mais ou menos 3. Então, ou seja, aquele pixel, ele pode, né, aquela área, ela pode variar 3 graus para cima ou para baixo. Então, é uma variação acima da recomendada. E é isso exatamente. uma coisa que eu até o dia de hoje, tá? Vamos deixar claro. Então, até o dia de hoje, até setembro aí de 2024, eu, Franciele Demenec, não recomendo utilizar esse tipo de câmera. E é isso que eu falo para o pessoal. E até uma outra limitação às vezes essa câmera vem já com pré-definição da emissividade, né? Exatamente. Fernando, você O, pode nos explicar o que é emissividade? claro, o que que acontece? O nosso corpo, como a gente falou, gera uma temperatura, qualquer coisa, na verdade, gera uma temperatura. E cada coisa que gera, desde um alumínio até o nosso corpo, é emissividade. Então, a gente tem essa, vamos dizer assim, essa radiação, vamos É a colocar de uma maneira mais. capacidade de emitir a radiação. Isso, exatamente. Obrigado. Então, assim, como a gente tem essa capacidade, as câmeras têm que se adaptar às nossas realidades, certo? Então, câmeras térmicas possuem a emissividade ajustável. Então, consigo ajustar dentro da minha finalidade. Uma pele, um alumínio, um vidro, um aço fosco, e assim por diante, né? Câmeras de celular, elas têm as restrições. Por quê? De novo, elas dependem do dispositivo que você está utilizando ter esse tipo de atualização de software para você poder fazer a emissividade correta ou não. Então, ela acaba tendo o que a gente chama de emissividade fixa. Então, aí entra aquela continha mais complicada, vamos dizer assim, na matemática. Por quê? Porque eu tenho que utilizar a emissividade fixa e calcular quanto que seria numa emissividade ajustável. Por exemplo, eu recebo diariamente imagens de celular, de câmeras de celular, né? Imagens térmicas de câmera de celular. Então, a primeira coisa que eu vejo ali já é a emissividade. Então, só para deixar claro aqui, a emissividade da pele, ela é 0,98. E aí, dependendo de cada tipo de material do objeto, vai variar essa emissividade. E muitas vezes essa emissividade fixa vem lá 0,95. Então, isso é a primeira coisa que eu já bato o olho. Então, isso você já tem um viés para você mensurar a temperatura daquela pele. Exatamente. E E isso a gente acaba sendo uma limitação desse modelo de câmera. exatamente, e assim, o pessoal fala, mas é só 0,3. Para vocês terem uma ideia, tá? Emissividade de 0,10 até 1,10. Mas só para ter uma via de regra, 0,3 pode representar até 15 graus de diferença. Somente pelo fator da emissividade, tá, gente? Então, assim, é uma coisa que é importante que a gente fala, porque isso depende muito. Eu falo que quando a pessoa é um estudante, realmente está começando, já está começando a se inteirar com a parte de termografia,
né, tá começando, cada vez vai querer se tornar especialista, acaba acontecendo, você acaba adquirindo. Agora, quando a gente está falando do profissionalismo da área, né, quando a gente está falando de quem é, que é o nosso paciente, no caso de vocês, né, ou no meu caso, que a gente fala, brinca, até a gente fala que o produto do cliente, alguma coisa assim, tem que ser levado com uma seriedade por trás. Então, a gente busca muito falar, olha, vou te mostrar, isso é muito comum, a gente tem todas as câmeras hoje, desde a resolução de 4.800 pixels até 768 mil pixels a gente tem na empresa. Eu coloco isso muito à frente. Ó, deixa eu te mostrar um exemplo. Vou te colocar aqui uma câmera de celular, uma câmera de bolso, uma câmera profissional, uma premium e uma high premium. E você tira suas próprias conclusões. E aí, quando você começa a colocar isso na frente, a pessoa fala, não, realmente faz sentido para mim, porque isso aqui não ia me servir para nada. E é onde a gente explica, claro, porque o seu ambiente, eu tenho que imaginar como vai ser o seu ambiente. E muitas vezes, numa câmera de celular, é o que a gente fala, você tira totalmente o ambiente do cenário e acaba prejudicando muito na sua qualificação da sua imagem térmica por trás, né? Isso é uma coisa que eu bato bastante na tecla, principalmente quando eu ministro a aula juntamente com a Patrícia Rezende, que você conhece, parceira Sim, sua também. É, porque o pessoal, ainda mais na plástica e ainda mais no Brasil, até tenho curiosidade se nos outros países também funciona dessa maneira, porque aqui parece que todo profissional que trabalha com plástica adquiriu uma câmera que acopla no celular e eles querem utilizar aquilo no intraoperatório, ali no momento que você, né, no transoperatório, ali dentro do bloco cirúrgico. E eu e a Patrícia, eu falo, gente, eu fico assim, me dá um mal-estar de ver aquilo. Porque as pessoas sim. querem utilizar naquele momento, igual você falou, naquele ambiente que tem várias coisas acontecendo, que por mais que você tenha uma temperatura mais controlada, mas você tem muitos artefatos ali junto com a sua imagem. E o pessoal insiste, às vezes, em querer. Insiste em querer, não. Eles usam essa câmera e querem chegar a conclusões diagnósticas ali, naquele momento. Então, é muito delicado tudo isso. É, existe uma. Talvez as câmeras mais novas, né, de celular, assim, já conseguiram isentar esse tipo de erro, tá? Mas no passado, eu vou te dizer aí, não tão longo, né? Vou dizer assim, dos últimos, uns 3 anos para trás, há muitas câmeras que a gente testava, principalmente quando a gente ia fazer o ajuste de calibração, tá? Tinha um problema muito grande. Por quê? O posicionamento da bateria do telefone emite calor. E isso, de uma certa forma, influencia no resultado na hora que a gente está fazendo a calibração da câmera. Isso é em laboratório, tá? Em campo, eu não tenho esses dados, porque realmente a gente não atuava, principalmente, né, na área da saúde e tudo. Mas na calibração, a gente enxergava e falava, olha que curioso, tá dando 0,3 graus de diferença somente por conta da própria bateria do telefone. Então, isso é um fator interessante, porque o próprio celular pode ser um vilão naquele momento, na hora que você está fazendo a termografia na captura da imagem do seu paciente. E, pessoal, só para vocês terem uma ideia, quando a gente calcula, né? Igual o Fernando falou bastante, um ombro direito, ombro esquerdo. Então, quando a gente faz um cálculo para verificar se tem uma diferença térmica, esse 0,3 ele entra num padrão de normalidade. Então, imagina você já ter esse viés de 0,3 mais a assimetria que a pessoa pode apresentar. Então, isso é significativo, né, Sim, na área isso é significativo. Isso você tem um viés na sua avaliação. Então é importante exatamente. você ter todos esses cuidados. Por isso que eu também bato na tecla do pessoal. Às vezes, tudo bem, antes de você não ter nenhuma câmera, utilize essa, mas saiba que você tem um equipamento mais limitado em mãos. E como você disse, né? Está começando os estudos, né? Mas assim que você vai aprimorando, o ideal é que você adquira uma câmera de melhor resolução e também que ela tenha uma melhor acurácia, né, e tudo mais. E é o fato que nem a gente falou, o próprio depender do desenvolvedor, no caso, que nem a gente falou do iOS ou do Android, acaba se tornando um risco, porque ele acaba descontinuando o próprio aparelho. Então, assim, você vai acabar perdendo não somente talvez o aparelho, mas a própria câmera. E é muito comum, tá? O pessoal volta muito, você compra, aceita, compra, vamos trocar. E a gente fala, olha, depende qual é a versão da câmera, porque assim, tem câmeras que infelizmente não funcionam mais. E é um fato. E eu vejo muito, isso é uma recomendação que eu dou muito
para todos os clientes, até aproveitando aí a abertura, falar, tomem muito cuidado com o que vocês às vezes veem numa vitrine de um marketplace, numa verifiquem tudo sobre principalmente o que a câmera é semi-nova, um mês de uso. Quando você começa a pegar essas câmeras e ver quais são as versões, elas já não funcionam mais. Por quê? Porque o próprio aparelho celular já não funciona mais com aquela câmera, já descontinuou. Isso eu falo não só para câmera de celular, aproveitando, eu falo para todas. Cuidado, porque muitas vezes a gente pega câmeras que foram calibradas em 2018, a gente está em 2024. Então, assim, pode sair um excelente negócio naquele momento, a imagem sai perfeita, né? Que a gente sempre fala, a imagem, a cor, sempre vai sair. Agora, a acurácia, a sensibilidade térmica por trás é onde isso só é identificado em laboratório. Não tem como a gente, de simples olhômetro, falar, não, eu consegui achar aqui a melhor câmera do mundo. Não, a câmera precisa, independente se você adquirir uma nova, uma semi-nova, ou uma usada, isso é um ponto importante, sempre, né? Que nem a gente brinca, comprou um carro Igual você semi-novo. disse o carro, mesmo exemplo. Exatamente. O que que você faz com o carro? Você leva para alguém fazer uma avaliação, ou eu até brinco. Por que que existe perícia no carro e não pode existir uma perícia num equipamento que tem tanta relevância assim? A gente vê, você vai comprar um carro, você leva, quero fazer um laudo cautelar. Então, vamos usar este termo. Utilizem um laudo cautelar quando vocês compram qualquer dispositivo principalmente da área da saúde, porque não é só você, não é só o nome do profissional, não é só quem qualificou vocês ou nós como comerciantes, vamos dizer assim, da câmera, é todo o envolvimento que vai direto para o paciente, né? E a gente está falando de vidas, está falando de ser humano. Então é muito importante vocês terem isso como consciência. Ah, eu adquiri uma câmera, eu preciso fazer um laudo cautelar, ou seja, eu preciso mandar ela para uma calibração. Ah, mas a etiqueta ali está falando que foi calibrada recente. Você não sabe como a pessoa operou aquela câmera, você não sabe quantas vezes ela deixou ligada, quantas vezes ela deixou desligada, não sabe como tudo isso influencia. Você não sabe se ela deixou do lado de um ponto extremamente é, frio, vamos dizer assim, em cima de uma geladeira, por exemplo, ou do lado de um micro-ondas. Então, são todos esses fatores, tá? Ambiente É, úmido, né? Tudo isso pode interferir também. Exatamente, as condições. Aproveitando que eu vi até uma pergunta aqui da Marília, nossa assistência técnica hoje ela está em São Paulo, tá? Capital. Nós estamos localizados na região do Anália Franco, ali, Vila Carrão, tá? E não somente das marcas que nós comercializamos hoje, mas isso é um ponto importante, a gente presta assistência técnica em todas as marcas, tá? Todas as marcas a gente faz hoje, manutenção e calibração. Claro que dependendo do determinado fabricante, a gente tem uma certa dificuldade, às vezes, de conseguir peças, part numbers, porque o próprio fabricante descontinuou aquela câmera. Então, se torna um pouco inviável, né, de fazer esse tipo de coisa. Sim, e Fernando, eu lembro que uns anos atrás, eu comecei com termografia em 2016, mas eu recordo que foi mais ou menos em 2018, veio um profissional, professor universitário, comprou uma câmera, e aquela câmera era para engenharia. Vinha fixa a emissividade em 0,95. E eu lembro também que um outro quesito era a amplitude térmica que aquela câmera podia detectar. Então, às vezes, ela vinha de -20 a 120 graus, algo assim. Como que estão essas câmeras hoje? Tá mais ampliada essa utilização ou ainda o profissional da área da saúde precisa buscar uma característica específica? Não, não precisa mais. Praticamente todas as câmeras hoje elas já se atualizaram, vamos dizer assim, tá? Um divisor de água foi da época até falando um pouquinho de quando que a tecnologia das câmeras evoluíram, pós-pandemia. Porque durante a pandemia todo mundo se adaptou muito com as câmeras. Então o que precisava, né? Durante aquelas triagens que foram liberadas, a gente participou muito, né? A gente passou praticamente aí o ano inteiro, né? Dentro da área, principalmente com a área de termografia. Então grandes empresas hoje, na época, como Habib's, enfim, até a própria Petrobras, a gente acabou tendo a triagem com câmeras térmicas, né? E aí, o que que foi mais importante ali? Justamente ter uma frequência alta, uma emissividade ajustável e uma amplitude de faixa de temperatura. Então, ou seja, de lá para cá eles pensaram, poxa, já fizemos tudo isso, por que não já atualizar todas as câmeras com essas mesmas condições? Então, hoje todas as câmeras praticamente, pós-pandemia, têm essa emissividade ajustável, tá? Possui uma faixa ampla de temperatura
e aí possuem pré-selecionadas. Então você tem, por exemplo, um profissional da área da saúde não precisa de uma câmera até 1.200 graus, mas a maioria das câmeras hoje vem com 1.200 graus. O que que ele faz? Ele utiliza a faixa de -20 a 120 graus. Ou ele utiliza uma faixa de temperatura que a gente chama faixa inteligente. Ela pega o ambiente e vai ajustando o ponto mínimo e o ponto máximo de acordo com aquele ambiente. É um fator muito importante, mas eu falo, como o profissional já estiver habituado com o seu ambiente, eu já sei o que eu vou, o máximo e o mínimo da minha temperatura, e para isso muitas vezes a gente indica um termigrômetro, né, que você tem ali a temperatura e a umidade para você controlar o seu ambiente, tá? Eu já sei por que que eu vou trabalhar com a faixa inteligente. Eu trabalho na faixa que eu quero, né? Na faixa de -20 a 120. Por quê? Eu vou trazer mais agilidade na captura da minha imagem e mais precisão também, tá? Então, isso já evoluiu muito mesmo em relação a essa parte, né? Em relação à parte da emissividade e à parte da temperatura. Então, não precisam mais se prenderem aquelas coisas lá Eu atrás. lembro que era mais ou menos um terrorismo. Olha, É, cuidado na hora que você vai comprar, veja a isso. faixa de temperatura, né? É, Tinha todo não se esse... prendam a coisas há muito atrás, porque assim, as evoluções foram constantes, elas continuam, né? Até recentemente, como eu falei, teve essa atualização dessas câmeras que a gente tem de bolso, que até então uma câmera de bolso ela tinha no máximo 4.800 pixels. Hoje ela chega a 49.000 nela, mais a super resolução. Então, assim, vamos dizer assim, ela evoluiu 10 vezes mais o que tinha há 6 anos atrás. Então, É, eu acredito que seria a mesma forma de evolução, né? sim, e Fernando, o que que seria essa super resolução? Super resolução nada mais é do que você pegar aquela imagem e ela se tornar 4 vezes melhor para que você consiga realmente ter, digamos assim, um detalhamento do contorno do mapeamento térmico, quando a gente vai falar do corpo humano, com mais riqueza de detalhes. Você pegar, por exemplo, desde de uma possível microponto de inflamação, quando você compara entre os dois pontos, né? Vamos dizer assim, as ROIs que a gente fala. Então, quando eu gero as duas ROIs, quando eu tenho uma super resolução, eu consigo pegar o mínimo daqueles pontos para poder saber as sensibilidades térmicas. É como se eu conseguisse dar um zoom nessa Também, imagem? isso, isso, aproveitando isso, quanto mais resolução eu tenho, quanto mais eu quiser ampliar aquela imagem, menos distorcida ela ficará, tá? Perfeito. Tá? Coisas que a gente não consegue fazer com câmera de celular, tá, gente? Só para deixar claro que, E deixa claro, né? novamente, só para deixar claro, né? Setembro de 2024, continuamos da É. mesma forma, não evoluíram tanto quanto as outras câmeras, permanece com a mesma coisa. E, Fernando, para gente finalizar e entrar no caminho final aí do nosso bate-papo, qual você acha hoje que seria a principal limitação do uso da câmera termográfica na área da saúde? Independente da câmera, tá? Mas hoje, o que que você entende que seria uma limitação para se utilizar na área da saúde? Dois pontos que eu acho extremamente importantes, tá, Fran? A especialização dentro da área, tá? E o fato de ter realmente a câmera, tá? Eu, por exemplo, há 20 anos atrás, né, eu peguei minha primeira câmera, é, que foi câmera de celular, tá, gente? Mas que esquece isso um pouquinho. Mas assim, era uma câmera. E aí eu pensei, nossa, eu preciso cada vez mais evoluir. E hoje, claro, né, com o tempo, e por ser um profissional da área, a gente acaba tendo a câmera mais condizente. Mas o fato de ter a câmera todo dia me permitiu todo dia eu capturar imagens. E no começo eu capturei imagens. Vamos dizer assim, as mais incorretas possíveis, e conforme eu fui me especializando, obviamente dentro da minha área, né, fazendo cursos de termografia que existem para a área da indústria e da engenharia, eu fui cada vez mais me qualificando em realmente entender que como eu falo hoje, né, um exemplo que eu estou muito prático de câmeras digitais. Eu posso chegar lá no shopping hoje e comprar uma Canon, né, não importa o valor, mas eu não vou sair dali um fotógrafo profissional. Eu vou sair um cara que consegue capturar a imagem. Perfeito. Mas o E tem o detalhamento. poder de compra para comprar a Canon. Isso, exatamente. Então não é só comprar o dispositivo, não é somente ter a melhor câmera, é saber utilizar ela, é saber se especializar em cima disso. E essa especialização, eu digo que ela é realmente constante, né? A gente vê que eu mesmo faço diversos cursos de reciclagem, né? Para justamente eu ver, porque sempre tem uma coisa nova, sempre tem um detalhezinho, e sempre a câmera atualiza. Então, as duas dicas que eu vejo mais que eu dou para todo mundo.
tenha alguma câmera, tenha alguma câmera, não importa qual câmera seja, mas vocês precisam ter pelo menos alguma câmera e façam as especializações. Qualquer comerciante, qualquer fabricante, qualquer empresa que comercialize câmeras térmicas, isso é um aviso que eu deixo, e eu deixo isso muito claro, eu não tenho qualificação da minha área para a área da saúde. Eu sempre indico, eu sempre falo, eu sempre recomendo, mas o Fernando não pode simplesmente qualificar alguém para essa área. O Fernando não é da área da saúde. Eu sei tudo Assim, sobre a câmera. isso. Assim como a Franciele não pode dar uma aula da engenharia da câmara, da câmera. Eu sei o Exato, básico, a questão de sensores, acurácia, algumas definições, mas eu não sou. Tanto que hoje estamos aqui nesse bate-papo com o especialista em engenharia, né, na câmera, porque eu não sou exato. essa pessoa, né? Eu acho É. que, E eu acho que é interessante a muito gente deixar importante claro isso. é isso, é o conjunto, né, gente? Então a gente fala muito do conjunto, é importante os dois fatores, a câmera e a especialização. Posso ter a especialização sem a câmera? Pode, mas depois aprendizado contínuo. Então a gente vai pegar uma especialização, não vai ter a câmera, não consegue treinar, esquece algumas coisas e tem que fazer a reciclagem. Posso ter a câmera e não ter especialização? Pode também, mas vai ficar com uma câmera ali, vai capturar um monte de imagem, mas será que aquilo realmente é condizente? Como que você vai basear um tipo de laudo, uma análise preditiva, né, que a gente fala muito, preventiva ou preditiva, muito sem ter os devidos cuidados. Então, eu acho que isso é o que mais vem para a gente hoje, né? Principalmente dos profissionais da área da saúde, que a gente recebe com uma certa frequência, né? Como eu falei, subiu-se muito mesmo dos últimos 2 anos para cá. Então, porque como a gente estava muito atuante, digamos, atrás dos bastidores, a gente falou, não, vamos colocar na nossa frente, né? A gente sabe que existem outras empresas, mas a gente brinca, né? A gente é um pouco único porque a gente não foca somente na venda de um produto, a gente faz a gestão e a solução completa, né? A gente fala que é a gestão da saúde. A gestão da saúde do profissional, não do seu paciente. Então, como entra a gestão do profissional? É a câmera, é o treinamento, é a manutenção e é a especialização. Perfeito. Fernando, eu gostaria de agradecer o aceite do seu convite aí. Maria, tá. Acho que é o pessoal que está Isso. já Não, respondendo. bacana, bacana, isso. Eu gostaria de agradecer o aceite de você, né, hoje, sua disponibilidade em estar aqui nessa sala. Acho que foi bem enriquecedor. Eu sempre gosto de deixar o pessoal bem, é, principalmente, ainda mais que a cada dia na área da saúde tem mais e mais o pessoal aí usando câmeras, né, mais acessíveis e utilizando aí de forma errônea, né? Então, eu acho que ficou bem esclarecedor essa questão da importância das câmeras, como utilizá-la, a questão da manutenção, né? Ficou bem. Exato. Então, eu gostaria de agradecer aí por você ter participado conosco hoje. Peço, por gentileza, que você deixe o seu contato, quem tiver interesse, como faz para te achar, enfim. Claro, eu que agradeço, Fran. É sempre bom falar com os especialistas da área da termografia, né? A gente acaba falando que é mais uma troca de informação, uma troca de conhecimento, né? Não somente com você, mas com qualquer. E os futuros especialistas, né? Que a gente fala que está nos assistindo também, tá? Falar um pouquinho da empresa. A Raimed, na verdade, ela foi fundada em 2009, né? Como eu só foi fundada por mim, e eu já sou profissional dessa área há mais de 20 anos, né? E hoje a gente toma uma preocupação muito grande em focar sempre numa solução, sempre num suporte. Então, manutenção, calibração, tudo é com a gente, tá? Todas as câmeras que a gente dá, as garantias, elas são de 2 anos no aparelho e 10 anos no sensor, tá? Então, hoje eu tenho peças suficientes para 10 anos daqui para frente, para justamente fazer essas garantias, para a gente poder garantir quem compra as câmeras conosco, tá? O nosso Instagram é RaiMed Oficial. Quem quiser pode estar nos seguindo. Eu vou deixar depois aqui no texto do nosso site, tá? A gente está em fase de desenvolvimento de um outro site aí, principalmente para os profissionais da área da saúde, né? Porque isso é um outro ponto também, né? Eu vejo que às vezes as pessoas entram e falam, nossa, mas só estou vendo coisa de indústria, como que eu vou sei que a câmera vai servir para a gente? A gente está começando a colocar até um outro tipo de site para o pessoal para poder saber e tirar um pouquinho vamos dizer assim, essas dúvidas, né? Porque planta várias coisas, tá? Né? E acho que é isso. E aproveitando, né, quem está nos assistindo também, né?
Em acordo, obviamente, com a sala secreta da termografia, a gente vai estar disponibilizando aí 10% de desconto, tá? Para Ó, quem quiser. pessoal, É, viu a só? Fran eu falei, vou fazer só porque a Fran me chamou. Não, tô brincando, gente. A gente vai realmente disponibilizar. A gente tem uma câmera que sai muito nessa área, que é a câmera de bolso. Então, quem quiser pode falar: eu estava na live, eu acompanhei vocês e o Fernando falou que ia dar, né, 10% de desconto. Os nossos profissionais estão todos autorizados a conceder esse desconto, tá? Então, são 10% de desconto no valor da câmera. Frete grátis, nível Brasil, tá? Quem quiser. E a calibração já também como cortesia, tá? Então, são as três. Já que falamos muito de três coisas, eu vou dar três coisas também. Então, vamos dar 10% de desconto, calibração gratuita, cortesia e o frete grátis nível Brasil. Então, quem tiver interesse, quiser nos conhecer, e o nosso site é www.raimed.com.br, tá? Vou deixar aqui no campo. E meu contato fica à disposição. Quem quiser conversar comigo, pode falar diretamente com a Fran. Fran, eu queria contato do Fernando. Pode fazer, eu faço, conversar comigo, eu passo para os profissionais, a gente pode seguir. Pode deixar. O Isso. importante é que a Então, gente fala, vamos cada vez mais ter o conhecimento em cima da área, né? Obviamente da termografia, mas hoje eu posso garantir para vocês que existem diversas condições flexíveis, comerciais, para que todo mundo possa ter sua câmera. E eu acho super importante vocês terem realmente um equipamento que vai evoluir muito daqui nos próximos 5, 10 anos. Eu acredito que vai reverter muito o quadro. Eu acho que a parte de termografia ela vai evoluir cada vez mais. E é isso. Fernando, obrigada. E fiquei surpresa até com o bônus. Falei para ele: olha, se der para fazer uma condição especial, o pessoal que estiver nos assistindo. E ele caprichou. Agradeço. Eu que Quem, quero. quem precisar, também fico à disposição. Precisando falar com o Fernando, pode entrar em contato comigo, eu passo o contato dele. Enfim, pode falar que estava na live, pode falar que estava aqui na sala, que a gente faz o, o meio de campo, vamos dizer assim, tá? Exatamente. E também gostaria de ressaltar o convite para o pessoal, quem ainda não tem especialização ou quer se aprofundar um pouco mais sobre termografia. Dia 5 de outubro, nós teremos o Congresso Thermo Connection, tá? É um congresso totalmente ao vivo, online. E lembrando, se você não puder acompanhar ao vivo, você pode assistir, porque o material vai ficar disponível por 6 meses, tá? E ficou bem interessante, a, a- as palestras são bem interessantes, porque nós conseguimos aí contato com palestrantes internacionais. Então, essa parte da saúde, parte vascular, Luciane vai estar falando de dor neuropática, professor Borba sobre neuropatia periférica, vai ter esporte, vai ter o Ismael falando sobre fadiga, ele que é um dos maiores nomes nessa área. Então, fica aqui o convite também. E quem, é, falando aí também da nossa bonificação para quem está na sala, quem nos procurar para se inscrever no congresso consegue o valor aí de primeiro lote, tá bem? Eu acho que é isso. Mais uma vez, Fernando, muito obrigada pela sua Eu que disponibilidade, agradeço. que foi bem esclarecedor. E agradeço aí a presença de todos até esse horário, né, aqui na sala secreta. Muito obrigada a Obrigado. todos e boa noite. Boa noite. Obrigado a todos aí. Agradeço o tempo de vocês. Até mais.